Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui todas as semanas, dizer que a gente continua nessa gravação aqui na modalidade streaming, né? Utilizando a internet, sem a utilização do estúdio ainda como parte aqui das nossas prevenções relacionadas à pandemia. E o nosso convidado de hoje, ele é daqui de Marabá, está aqui em Marabá, é o médico Nagilson Amori, já está aqui na tela. Nagilson, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Patrick. Bom dia. Bom dia. O Nagilson já estão acostumados, né? Ele é colunista aqui do jornal, né? Há mais de década, né, Nagilson? Há quase 15 anos já é colunista aqui do Jornal Correio, então ele sempre é quem dá as dicas de saúde aqui para vocês e é a quem a gente recorre também sempre que a gente quer trazer aqui no Observadores alguma análise, né, sobre como anda a situação de saúde. O Nagilson, ele é especialista em cirurgia geral, né, e em saúde digestiva, também é administrador de empresas, e atende na clínica dele particular, atende também no Hospital Municipal de Marabá, então também pode falar para a gente também com um vasto conhecimento sobre como anda a saúde no município. Eu quero destacar para vocês que, embora o Nagilson seja um dos médicos do Hospital Municipal, ele não está aqui falando em nome do sistema de saúde, não é isso, Nagilson? Nem do hospital, nem do sistema de saúde, né? O que as opiniões que ele emitir aqui, ele vai estar falando como especialista médico, como profissional médico e como alguém também que milita aqui no município, tá? Nagilson, eu começo pelo seguinte, né? Eu sempre gosto de trazer nessa época, né? Porque o inverno nosso, ele sempre traz junto as doenças naturais desse período, que são relacionadas aos sintomas gripais e que se assemelham e estão próximos aí também dos sintomas relacionados à Covid, que é a doença que a gente continua batalhando para vencer, né? Eu queria que você começasse analisando como é que está hoje a nossa situação aqui no município relacionadas às doenças de características gripais. A gente vive no período, em nossa região, período chuvoso, né? Período de cheias, onde passam 3 rios aqui, né? Rios Araguaia, Rio Tocantins e Itacaiunas. As chuvas advindas das cabeceiras desses rios influenciam diretamente aqui nas cheias do dia a dia, no crescimento das águas. E nesse período é muito típico as áreas mais baixas serem alagadas e essas pessoas se dirigem, né, ou são direcionadas para locais mais altos e boa parte delas até aglomeradas. Mas coincide justamente com o período sazonal das doenças gripais. É nesse período que as viroses, né, atingem principalmente os idosos, as crianças muito pequenas e as pessoas que estão aglomeradas também passam a ter esse tipo de afecção respiratória. É muito comum nesse período, independente das cheias, os quadros gripais constituídos principalmente por gripes e resfriados. Quando a gente fala de gripe, a gente fala de um vírus chamado influenza. Quando se fala de resfriado, a gente fala de um outro grupo de vírus chamado rinovírus. Então, o influenza que leva à gripe, o rinovírus que leva aos resfriados, eles são diferentes nos sintomas, mas eles atingem os mesmos órgãos, as vias respiratórias superiores e inferiores, tá? Então, nariz, garganta, pulmões. Só que a diferença entre o quadro gripal e o quadro de resfriado é que o quadro gripal pelo influenza, ele é mais forte. Ele dura 7 dias. Sim. Ele é mais intenso, ele é acompanhado de febre, ele leva mais à prostração. E o período de recuperação do paciente também é mais prolongado. Então, o paciente sente mais com a gripe do que com o resfriado. Mas, assim, a gente lembra que
um período bem anterior ao Covid, surgiu na região também uma gripe pelo H1N1, onde muitas pessoas foram acometidas, né? Muitas pessoas vieram a falecer, Sim. e Marabá, como não diferente do país, também foi acometida e muitas pessoas tiveram essa doença respiratória, alguns com gravidade maior. Mas a grande vantagem de tudo isso é que no sistema, no cadastro vacinal do Ministério da Saúde, que é distribuído para todas as cidades do país, é obedecido um boletim de vacina, assim, em determinadas faixas etárias e principalmente os extremos de idade, idosos e crianças, para serem vacinadas, para que quando nesse período essas doenças comecem a aparecer, as pessoas tenham essa doença de uma forma mais branda, de uma forma menos grave, né? Que adoeçam menos e que assim, não prejudique o trabalho, não prejudique o estado de saúde geral, não prejudique a imunidade, e as pessoas saem desse quadro viral respiratório de uma forma mais tranquila. A Nagilson, preocupação agora, ah, o a que está preocupação havendo agora, que... Fala, por favor, pode falar. a preocupação agora é que, além desse quadro gripal, que já é comum com a sazonalidade do período chuvoso na nossa região, surge também a pandemia, que já duram 3 anos praticamente, entra para o terceiro Sim. ano consecutivo, que também atinge o sistema respiratório e é um pouco mais preocupante porque a gente sabe o histórico durante esses 3 anos, é o que preocupa mais as pessoas. Certo. O que está havendo, Nagilson, esse ano, em relação a essa virose, que ela está sendo ela está sendo tão rigorosa com as pessoas que estão passando por ela, né? A gente tem ouvido muito de pessoas que estão ficando acamadas, né? Que estão sentindo dores no corpo, né? Características que realmente são muito marcantes e que estão fazendo muitas pessoas irem atrás até do teste para ver se é Covid ou não, e ali o resultado daqui não é Covid, né? Porém, tem sido bastante rigoroso para uma série de pessoas. Não sei se tem a ver também com a predisposição de cada um. E o que pode ser feito também, te perguntaria, para melhorar a imunidade das pessoas nos dias de hoje? Assim, quando se fala de vacina, principalmente da vacinação para a Covid, ainda tem muito que se aprender. E não vão ser em 2 anos de vacinação que vai se chegar a conclusões definitivas. Mas já é sabido que uma parte da população que faz uso de um determinado tipo de vacina, essas pessoas têm uma predisposição maior a ter infecção pelo vírus HN3N1, H3N1. E é o que explica esses quadros mais intensos, né, mais frequentes desse determinado tipo de quadro respiratório sintomático, com tosse produtiva por uns dias, mal-estar geral e improdutiva por 10 a 14 dias, levando as pessoas a apresentarem quadros de tosse intenso e procurando o sistema público, hospitalar e até privado, no sentido de se evitar ou se descartar uma doença tipo Covid. É o que Sim. tem levado boa parte das pessoas a apresentar esse tipo de sintoma. É até bom destacar, né, Gilson, que mesmo na prevenção à gripe, as orientações são mais ou menos as mesmas da Covid, né? Eu creio até que a utilização da máscara, né, que muita gente ainda continua levando a sério a utilização da máscara, ela também é preventiva nessa questão do quadro gripal. Isso. Sempre foi lavar as mãos, manter distanciamento, proteger as vias respiratórias, lacrimal e oral, entendeu? O cuidado com a higiene, tá? Sempre foi importante na prevenção, né, dessas viroses, de até bactérias a nível hospitalar. E não seria diferente para as viroses de forma geral respiratórias, para as viroses gerais e também para o Covid. Uma coisa boa, Patrick, que está acontecendo, que não está se observando ainda em virtude dos mimimis que existe ainda a nível internacional, é que essa cepa Omicron, que é do Covid, ela já é uma cepa modificada, assim com uma efetividade muito alta, uma virulência muito baixa,
e vai terminar de concluir o serviço que as vacinas iniciaram, que é proteger, né, e melhorar a imunidade da população mundial como um todo. Então, se acredita que nesse ano de 2022, trabalhos sérios, médicos, que se instale, né, que se chegue, que se conceba o fim da pandemia no sentido de melhoria da imunidade geral. Mais casos afetados, menos casos graves, menos mortes, e se chegue a considerar o Covid, né, como uma gripe, no futuro breve, com fé em Deus, como mais um quadro dos vírus de acometimento respiratório. Certo. Gripal. Como é que você vê hoje a correria das pessoas aí atrás de atendimento, né? Eu tenho até uma imagem aqui, deixa eu colocar aqui na tela para gente. Essa imagem aqui foi do dia. Isso aqui foi trazida por um colega nosso que estava atrás de atendimento lá no hospital municipal. Isso aqui foi no dia 27, né, de dezembro, ou seja, os últimos dias aí do ano passado. E essa correria que estava grande. Será que a gente pode... É lógico que a gente não pode categoricamente dizer que foi isso ou foi aquilo, né? Mas eu não consigo achar coincidência, né, Gilson, essa correria que foi aos hospitais, diante de... A gente teve aqui nesse período, né, de final de ano, shows, né? Grandes shows musicais, né, com multidão. Tivemos aí aglomerações maiores devido às próprias festas de final de ano, né? Natal, por mais que os últimos natais aí as pessoas não tenham feito festa na rua, mas você não deixa de receber, né, vizinho, parentes que vêm de fora. Então eu não consigo achar coincidência de que esse período aí tenha sido uma loucura dentro do hospital. O vírus é o único ser vivo que, para existir, ele depende de uma célula, de um outro ser vivo, né, para se multiplicar. Então, se esses vírus estão na árvore respiratória e a forma de transmissão dele é através do espirro, do contato, através das gotículas que saem da boca e do nariz, e se as pessoas que estão sendo hospedeiros desse vírus se aglomeram, é natural que este tipo de vírus prolifere com facilidade. E todos os anos, final de ano e período chuvoso, a gente nota que os quadros gripais, né, da influenza, do rinovírus, do H1N1, que diminuiu bastante com o impacto das vacinas, são frequentes desse tipo de aglomeração. E no Natal, no Ano Novo, no Carnaval e outras festividades, até religiosas, a nível do país, quando existe um grande nível de aglomeração de pessoas, essas viroses predominam com frequência, principalmente creches e asilos, onde as pessoas estão com a imunidade mais prejudicada nos extremos de idade. E realmente, eu estava de plantão no hospital municipal no final do ano e a gente observou uma corrida imensa de pessoas que procuravam o hospital e no histórico, assim, de vida da semana, todos tinham passado por festividades, por reuniões, por brincadeiras, e o que é natural nesse período do ano. Mas como a gente vive no período de pandemia, seria bom a gente ter um pouquinho mais de cuidado para evitar transtornos maiores. Isso foi perguntado para eles, né? Você está falando isso Por, porque do teu bate-papo com o paciente ou isso era perguntado? No hospital municipal, o setor Covid, quando ele atende o paciente, ele preenche uma ficha, tanto o paciente atendido quanto o paciente internado na enfermaria, na UCE e no centro cirúrgico. É perguntado tudo isso e é perguntado ainda mais se foi feita a vacina contra o Covid, se tomou a vacina, se não tomou, quantas doses tomou, qual a marca da vacina que foi tomada. E o município está fazendo um levantamento a esse respeito e deve divulgar, né, em momento apropriado, a epidemiologia do município nesse quesito. Certo. Bem que essa foto é quando a pessoa chega lá, existe uma tenda, né? Ainda está assim lá, né, no Hospital Municipal? Existe, é separado. As pessoas que têm quadros gripais, eles são atendidos nesse setor do hospital, foi ampliado e melhorado ainda mais. Certo. E lá são passados em consulta com médicos, enfermeiros, e dali direcionados. Se forem quadros graves, são pedidos exames, né, de laboratório, teste nasal, teste rápido,
E, dependendo de cada caso, o paciente pode receber alta, pode internar pela enfermaria, internar na UCE, ou, se for o caso, internar na UTI. Por que eu estou mostrando Tudo isso que eu tô, tudo isso é Escutei. Covid, setor Covid. Tá. Mas vamos lá. Esteja a pessoa com gripe, né? Ou com Covid mesmo, até porque ela vai chegar e ainda vai ser testada, todo mundo vai chegar por esse mesmo espaço aí, concorda? Concordo. É aí que eu queria chegar para mostrar para as pessoas de casa o seguinte: não é um bom momento para você estar dependendo de hospital, né? Então, o que as pessoas puderem fazer para evitar, né, continuarem se cuidando de forma séria, né, em relação aí o que é colocado da prevenção da Covid e que são também medidas preventivas também em relação à gripe, o que as pessoas puderem fazer para estar em Caxias em relação a isso e evitando a necessidade de hospital, primeiro, vai evitar filas, né? Porque tem muita gente procurando ao mesmo tempo o sistema público. Essa aí foi uma foto de dezembro, mas a situação não está muito diferente hoje, né? Eu sei que distensionou um pouco, mas continua uma procura muito grande. E conheço muitas pessoas que morrem de medo de Covid, né? Então, se você é uma delas, saiba que mesmo por uma simples gripe, e se você precisar do hospital, você vai chegar lá no mesmo, vai ser atendido no mesmo local, né? Junto com quem chegou lá com características de Covid, até acontecer a triagem, não é isso, né, Gilson? Isso. Eu gosto de dizer o seguinte: a gente não pode nem subestimar e nem superestimar. Tem pessoas que estão doentes, um quadro grave ou se agravando, e jamais querem ir para o hospital, principalmente os idosos, não aceitam que os filhos levem e termina Verdade. complicando, às vezes até ainda a óbito, ou chegando em situação difícil. E também tem aqueles que superestimam e tem um quadro respiratório viral comum, que é comum apresentar isso com frequência na sua família, e mesmo assim procura hospital de qualquer jeito e fica se aglomerando. Tem que ter cuidado mesmo, tem que ponderar bastante, analisar bem os riscos e benefícios, para a partir daí tomar a conduta adequada e ser benéfico, e não prejudicial a si e à população. Então, aproveitando que você citou isso, né, com essa questão de subestimar e superestimar, né, a gente está falando aí, na verdade, para usar um termo mais simples, tem aquela galera que qualquer coisinha já quer ir para o hospital, né, e tem aqueles que podem estar morrendo, mas não querem ir para o hospital de forma alguma. Mas imaginando aí o teu exemplo, que você citou os idosos aí, nós vamos imaginar que um idoso que uma simples gripe pode se tornar uma coisa maior para um idoso, né? Dependendo da força dele, da imunidade, do histórico dele de saúde, etc. Mas vamos imaginar essa situação. E qual que é o limite ali, né? Qual é a característica mais clara, né, Gilson, que esse familiar vai ter de que chegou o momento, temos que realmente levar para o hospital? O paciente idoso, ele costuma tossir um pouco, né? As dores no corpo, mas quando ele começa a reclamar de dificuldade para deambular, falta de força para andar ou cansaço muito fácil, é um indicativo de que já deve ser levado para o hospital. E só pelo fato de ser idoso, que é um extremo de idade, qualquer coisa no sentido de quadro respiratório que comumente não apresentava e nunca apresentou em tempos anteriores, também é indicativo de procurar o hospital para fazer raio-x, tomografia, se tiver indicação, exames de laboratório, porque o idoso, diferente do adulto normal, quando ele vem a apresentar um quadro, geralmente ele está mais agravado do que um adulto normal. Por exemplo, uma dor abdominal no idoso é diferente de uma dor abdominal no adulto básico, adulto basal. Se a pessoa tem dor e for um adulto jovem, aquela dor é bem referida. Se tiver uma apendicite, uma dor, o idoso, ele só vai apresentar uma dor quando o quadro estiver bem mais agravado. Então, a sensibilidade da dor dele é um pouquinho alterada, é mais defasada. É por isso que o idoso sempre é bom procurar em quadros mais brandos, mesmo sabendo que é uma coisa simples. Tá. Mas como vivemos em período de pandemia, esse é um cuidado assim, a se observar com mais detalhe. Tá. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o médico Nagilson Amuri, aqui de Marabá.
Ele sempre nos atende aqui no Observadores para conversar com vocês e dar dicas importantes. Hoje, um bate-papo muito importante, porque a gente está falando com foco nessa questão das síndromes gripais, né, e das doenças relacionadas ao inverno, e ele já deu aqui importantes informações aqui para a gente sobre isso. A gente vai precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta em seguida. Continue conosco nessa importante entrevista aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores aqui na telinha da TV Correio SBT. E queria mandar um abraço aí para o Hugo, meu primo, ele não perde o programa nosso. Mandar um abraço também aqui para a Tereza Abreu, também sempre fala e comenta sobre o nosso programa, ela sempre me encontra na rua. E também para o Jorge Mendes. Abraço também, Jorge. Jorge me mandou uma mensagem essa semana, ele que é lá da Marabá Pioneiro, não está desabrigado, né, Jorge? Mora numa rua mais alta, mas também está bem preocupado com a questão da enchente. Obrigado também você, Jorge, e a todos que nos acompanham todas as semanas aqui na telinha do TV Correio SBT. Até destacar, né, Gilson, a gente sempre sou muito parado aí na rua por frentista, né, o pessoal no posto de gasolina, o povo na rua, mototáxi, taxista, essa turma aí assiste mesmo o nosso programa, então sempre nos prestigiando, sempre dando dicas aí também. Esse pessoal que sempre pede aí muito, os pedidos maiores aqui são sempre por assuntos relacionados à saúde, né? Então é por isso que a gente está contemplando vocês aí hoje, trazendo esse nosso amigo aí, Dr. Nagilson Amuri, que nunca nos deixa na mão em relação a essas situações. Nagilson, vamos jogar aqui mais algumas imagens. A gente está falando de enchente, né? Vamos ter uma noção como é que está a enchente aqui em Marabá, através aqui do arquivo fotográfico aqui do Correio, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor o que está acontecendo, né? Aqui os bairros ali da Marabá Pioneira, a gente já está acostumado, né, Nagilson? Elas são os primeiros que enchem, né? Então aqui Santa Rosa, Santa Rita, Cabelo Seco, né? Ali na parte de trás ali na rua 7 de Junho, né? Então são áreas que são, quando o rio chega nessa medida aí de 13 metros, como esteve a semana inteira, né? Ele já atinge muita gente. São mais de 3.600 pessoas, né, atingidas pela cheia. Olha essa imagem aqui na Gilson. A gente percebe aqui que é uma área bem dentro do bairro mesmo, que até a cor da água, né, uma cor muito escura, né, Escura. já deixa claro para a gente, até sem nenhum tipo de análise, né, deixa claro para a gente que é uma água que está viciada, né, com esgoto, com sujeiras da área urbana, né, que são naturais de uma área urbana, e que claramente um banho numa área como essa, né, ele vai ter um impacto na saúde da pessoa. Isso. Patrick, Estou ouvindo. tá ouvindo? Patrick, é o seguinte, eu nasci em Marabá, você também. E a gente conhece isso e é acostumado com enchente desde a época que a gente se entendeu como gente. Sim, Só que verdade. Marabá cresceu muito. Naquele nosso tempo, a gente poderia até tomar banho no rio, nas águas da enchente, mas quando o rio estava vazando, que a cidade já tinha sido toda lavada, e era uma cidade pequena, com uma população pequena, né? Mas hoje não, hoje é diferente. Hoje a gente vê que a população cresceu bastante, tanto de Marabá quanto da região, a cidade cresceu muito, então existem muitas fossas abertas, esgotos públicos e privados que drenam no rio ainda, nos dias de hoje, e muitas doenças que chegam ao hospital são provenientes do uso inadequado dessa água, né? Então a Sim, gente tem que ter cuidado e a gente observa algumas aglomerações
de pessoas na orla, em outros Seguro locais. aglomerações, que já já nós vamos falar, porque eu tenho imagem também da aglomeração. Mas eu queria, aproveitando que você citou isso aí, ó, bem, a gente tem a molecada, né, brincando no Rio, que assim, é uma cena, né, até é uma cena comum, né, para o ribeirinho, né, a gente não está aqui querendo policiar ninguém, né, a molecada vai, se diverte, o pessoal acha bacana, né, o pessoal vai para lá, filma, bate foto, acha bacana, mas a gente precisa, não podemos deixar de alertar, que é o alerta que você está fazendo, né? Que esse momento em que a água está ainda invadindo, está ali, né? Dentro da cidade, está misturado ao esgoto da cidade, é uma cena preocupante, é como você falou, né? É uma época diferente, né? Há 20, 30 anos atrás, a área urbana não era o que é hoje, né? A quantidade de esgoto que é jogada dentro de um rio, e eu não estou falando só de Marabá, estou falando de várias áreas urbanas. Esse rio vem correndo aí várias áreas urbanas. Imperatriz, que é uma cidade tão grande quanto Marabá, né? E também é na beira do Rio Tocantins. Então preocupa E, demais. preocupa demais. E é bom lembrar o seguinte: naquele tempo as pessoas não tinham informação, né? Não tinham esclarecimento. Hoje não. As informações estão aí, muito fácil para quem quiser adquirir nas redes sociais, né? Nos livros, nas escolas, na imprensa. E é só observar. Então é muito bom ter esse cuidado com a potabilidade da água, com a sujeira da água. Só para você ter uma ideia, para citar, dentre inúmeras doenças que existem, existe uma chamada leptospirose, que é da urina do rato. Então o rio Sim. vai enchendo, enchendo, os ratos vão subindo, as pessoas mudam de local, não tem local adequado para guardar o lixo, o resto de comida, e os ratos vão proliferando. E a urina desse rato naquele local, as pessoas vão pisando e vão adquirindo essa doença, que Uhum. deixa a pessoa com dores na panturrilha, dores no corpo, lesão no fígado, o olho fica amarelo e vai complicando, vai piorando. Se não der o diagnóstico correto, a pessoa pode vir até a óbito. E Uhum. outra coisa interessante que existe são as gastroenterites. Então, existem gastroenterites agudas, graves, severas, que acomete principalmente crianças e idosos, que são os extremos de idade, no sentido de provocar diarreias, assim, intensas, que Deixa... as pessoas desidratam, que precisam Uhum. de hidratação intra-hospitalar, medicamento, e muitos deles sucumbem. Então, a A- gente a- só sabe o a- que... Aproveitando que você está falando aí das doenças, eu tenho um quadro aqui que eu coloquei para facilitar a nossa conversa. Deixa eu jogar ele aqui. Então tá aqui, ó. Tem aqui esse quadro, eu coloquei aqui para você acompanhar, para gente, para melhorar a nossa vida. E uma, você citou aí a leptospirose, né? É Hepatite isso, A, febre tifoide e diarreia. Qual que é a mais comum isso. dessas quatro por aqui? A febre tifoide, né, e a diarreia. Mas, assim, a hepatite A é muito comum na nossa região. Se a gente fizer uma sorologia, se a gente fizer essa turma todinha que está tomando banho na praia, aí nas cheias, com certeza a gente vai pegar um quantitativo imenso de hepatite A, sorologia para hepatite A. A sorte que a hepatite A, boa parte das vezes, evolui para a cura naturalmente, mas pode Certo. ter complicação hepática grave, né? A salmonela, a febre tifoide, né, também é muito Sim. comum e causa tanto transtorno digestivo alto quanto baixo, e faz com que boa parte das pessoas deixem de trabalhar, né, em plena idade produtiva, parado em casa tratando de doenças evitáveis. Tudo isso aí são doenças evitáveis. Certo. Eu estou vendo bem aqui na leptospirose, né, que cerca de 5% das pessoas podem desenvolver a forma grave da doença. É uma doença que mata, né? Mata, deve ser renal, deve ser hepática, grave, Aham. grave mesmo. Gilson, outra dica importante aqui nesse quadro também, que já é aqui embaixo, se houver contato com a água da enchente, descarte alimentos, tábua de madeira, chupeta, muito importante isso aí, mamadeira, ração dos animais, né? E medicamentos. Isso, porque assim, tudo isso aí contaminado com água de enchente pode levar a essas doenças que foram faladas e outras ainda. Sim. Então, se você que mudou de casa, não está no seu domicílio adequado, ou foi levado para um galpão com outras famílias, tem que colocar assim, ideia número um, cuidado com o lixo. Então, armazenar em local adequado, para evitar que roedores, cobras, lagartos, tudo isso se direcione, né,
e venha a causar outros transtornos além dessas doenças. Mas, assim, o outro cuidado é com a água, com a potabilidade. Então, a água, na dúvida, ferva a água, coloque hipoclorito em dose adequada, conforme vem relatando na bula do medicamento, e com isso se evitam muitos transtornos digestivos, né, e de vida como um todo. Eu até estava vendo essa semana que entre os mantimentos aí que o governo do estado mandou, né, mandou cestas básicas, são cestas básicas até parrudas, né, e mandou água, né, água mineral, que não é um detalhe, né, a água mineral também é uma coisa importante nesse momento, né. Então, somente as pessoas que estão em abrigos, né, Gilson, isso aí é bem-vindo. Muito importante, a potabilidade da água. Certo. Aí eu coloquei aqui também no quadro, fique atento aos sintomas, né? Febre, calafrios, diarreia, náuseas, vômitos, icterícia, fezes claras, urina escura, ferimentos, fraqueza, cansaço e falta de apetite. Fraqueza e cansaço você falou, inclusive, em relação aos idosos, né? O que pode causar essa questão aí das fezes claras e urina escura? Quando o paciente ele tem o fígado acometido, principalmente pela leptospirose e pela hepatite A, o fígado ele entra em falência. Então ele passa Certo. a não fazer o papel de forma adequada. Aí acumula no sangue a bile. Aí essa bile que iria colorir as fezes, mas por não funcionar, as fezes passam a serem brancas, não tem o pigmento normal da bile. E por não ir para as fezes, porque não está funcionando de forma adequada o fígado, está inflamado, a urina passa, o rim passa a filtrar isso. E a urina fica escura, cor de Coca-Cola. E o paciente Sim. entra no outro ciclo dos quadros de leptospirose e de hepatite A, que se adquire na enchente, pisando, Gilson, andando. Gilson, Opa, cortou aqui quando tu falaste a palavra ciclo, aí cortou alguns segundos. Retoma essa tá. frase aí, por favor. O fígado ele produz a bile, que é o fel. Então, a coloração das fezes é dada por essa bile. Quando ele está inflamado pela leptospirose, pela hepatite A e por outras doenças que atingem o fígado, aí leva o paciente a uma falência do fígado. Aí por isso que as fezes ficam brancas, a urina fica escura, né? E essa bile que acumula no sangue, ela precisa ser filtrada pelo rim, que não dá conta direito. Então ele também tende a entrar em falência. E o paciente entra numa coisa chamada encefalopatia hepática, e pode entrar em coma se não for tratado adequadamente, no tempo oportuno, né? E às vezes em UTI. E Certo. adquire como? Através do contato com água contaminada, com a pele. Só água contaminada, né, nessas cheias que o rio está subindo. Muito cuidado com isso. Certo. Quero mandar um abraço aí para a Eveline, esposa do Nagilson, que está nos ajudando também, nos ajudou aí nos bastidores, né? A ajeitar aí a câmera, tudo aí para a participação do Nagilson. E ela apareceu ali de relance ali atrás ainda agora, Nagilson, junto aí com nosso querido Benício, filho de vocês. Pessoal, a gente está aqui conversando com o Dr. Nagilson Moura, médico de Marabá, conversando aí sobre as doenças relacionadas a esse período, né? Período de inverno. E a gente vai precisar ir para mais um rápido intervalo. Eu peço que você continue conosco, a gente ainda tem muita coisa para conversar com ele no terceiro e último bloco aqui do Observadores. Até já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores, essa manhã de domingo, aqui no SBT. Quero agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham. Lembrar que os nossos programas anteriores, eles ficam disponíveis no YouTube, tá? No nosso canal no YouTube. É só digitar lá Observadores Marabá, que rapidamente aparece para vocês. Então, esse programa aqui também, essa entrevista com o Nagilson, vai estar disponível lá a partir dessa segunda-feira, tá? Então, quem quiser depois, perdeu, assistiu parcialmente o programa de hoje e queria ter assistido todo, né? Ou quer enviar para alguém, né? Para alguém que não tenha assistido, façam isso lá, não deixem de deixar um joinha lá para gente, tá? E também seguirem o nosso canal no YouTube para vocês também ajudarem aqui a manter o nosso espaço aqui do Observadores.
A gente estava conversando hoje com o doutor Nagilson Amori, médico aqui de Marabá. Nagilson, eu vou colocar aqui mais algumas imagens para a gente. Para a gente conversar aqui também com... Deixa eu colocar aqui só um instante. A gente ainda está conversando aqui sobre essa questão da cheia, né? Aqui uma turminha brincando. Essa mãe aqui até teve o cuidado de colocar aqui uma caixa d'água aqui para a galera não brincar diretamente no rio, né? Mas não deixa de ter contato. Eu coloquei aqui porque eu achei interessante essa imagem. Mas vamos lá. Essa aqui é uma cena que a gente tem visto muito, né? A cheia do Rio Tocantins, para quem não é diretamente atingido, né? Que é a grande maioria da população, né? Não está enquadrada em quem é atingido diretamente, porque moram em outros bairros ou moram em algum espaço mais alto ali da Marabá Pioneira. Para essas pessoas, a enchente é algo diferente, né? É um turismo, né? Uma forma de... Então, muita gente vai ali para a orla para querer ter um contato com esse momento, né? Chama muita atenção esse volume de água e o que a gente viu aí, um fenômeno nas últimas 2 semanas foi essa aglomeração de muita gente nos finais de semana, de dia ou à noite. E volto a dizer, né? Quem somos nós para policiar alguém, né? Para estar aqui tentando tolher o direito de ir e vir das pessoas? Não é por aí. Porém, nos preocupa muito, né, Gilson? Porque nós temos aí aglomeração, né? Que é uma coisa que ainda não está, não é o momento para aglomerações, né? E pessoas que obviamente estão sem máscara, né? Que foram ali para curtir como se fosse um balneário, como se fosse um momento de praia. E principalmente também nos preocupa o fato de que as pessoas estão levando as crianças, estão levando os idosos e essas crianças estão tendo contato com a água e são crianças, né? Vamos lá, vamos imaginar pelo menos os que já moram, são crianças que moram nas áreas baixas, já têm uma certa convivência, né, com essa questão de cheia, de alagamento, né? E aí são pessoas que a grande maioria não tem essa convivência, né? Ou seja, para elas talvez até seja mais seja mais preocupante. Então, como é que você vê essa questão aí? Que dicas a gente poderia dar para essa turma que tem levado a questão da enchente como um balneário? Como eu morei em Marabá toda a minha infância, juventude, né? E numa Uhum. área baixa, todos os anos a gente mudava. E a gente que era criança, adolescente, a gente até gostava. Tudo era divertido. Agora, para os nossos pais, que tinham mais responsabilidade e sabiam do seu dever, era levado mais a sério. Mas mesmo assim, eles tinham cuidado de não deixar a gente tomar banho no período que o rio estava enchendo. Quando a gente estava voltando para casa, que já era a época que a cidade estava toda lavada, limpa, aí eles deixavam a gente tomar banho em alguns lugares. Mas essa Uhum. ideia de saber que existiam esgotos provenientes de entidades públicas e até privadas, e das cidades de cima, que vêm, né, ao longo dos rios, eles tinham esse cuidado. Então a gente não adoecia, ou adoecia muito pouco Uhum. em relação a essas enfermidades. A gente vê também muitos adultos aí sem essa noção, né? Talvez não tenham conhecimento ou não querem ter, Uhum. mas as crianças que são deixadas aí, eu acho que é de responsabilidade dos pais de orientar. E essa mãe que está dando banho nos filhos na sua caixa d'água, assim, é exemplar, é bacana, é louvável, né? Mas, assim, além do cuidado com a água em si, que leva a essa série de doenças que a gente falou ainda há pouco, ela também pode levar nos quintais, né, para onde se muda, que não se conhece, ferimentos no pé, por prego, por caco de vidro, acidentes com Sim. cobras, aracnídeos, né, Não, escorpião. essas três coisas que você citou aí, acidente com prego, né, vidros e até com animais, né? A gente viu aqui cobra, né? A gente teve uma situação essa semana com a cobra, um senhor, né, de idade. Se ele não tivesse tido ajuda ali, ele não teria conseguido se desvencilhar, né? E jacarés também, né? Então a gente tem que lembrar que as pessoas, seja ela de que idade forem, né, que estiverem aí caminhando dentro do rio, pelas ruas, elas estão predispostas a esse tipo de ocorrência, não é isso? E elas são comuns. Jacarés.
jacarés também, os poraqués, né? A gente já viu reportagem no Correio Tocantins que poraqués mataram o homem montado a Sim, cavalo, né? Matou o cavalo e o, e o, e o vaqueiro, né? Que estavam. sim, Tudo isso em rios, igarapés, né? E período de cheia. Então, assim, na verdade, o seu programa, Observador, assim, está de parabéns pela preocupação, né? Que existe sobre o tema e o alerta que dá à população que presta esse serviço no sentido de alertar de problemas, prevenir, que é a melhor forma, sim. né? Quando está se prevenindo, está se ganhando. Quando a gente está tratando, a gente já está perdendo, muitas das vezes, né? E eu acho que o seu programa atinge esse objetivo e estou aqui para confirmar, né? Endossar essa sua preocupação. Nagilson, puxando para a tua área, né? Você é gastro, né? Lida diariamente com pessoas que têm alguma complicação gástrica, né? Ou seja, em tempos comuns, isso já é uma preocupação diária do ser humano. Creio que ainda mais numa época como essa, em que as pessoas, né? Vamos lá, a gente tem aí um contingente de quase 15 mil pessoas, né? Se a gente levar em conta que são mais de 3.600 famílias. Então, aí, uma projeção aí que daria pelo menos 15 mil pessoas fora de casa, vivendo em abrigos, né, que são, por mais que tá ali, né, tem um local para ficar que está sendo fornecido pelo município, mas não é uma instalação ideal, né, não é um lugar em que você tem ali certinho o banheiro da casa, cozinha, tudo divididinho, né, que você tem as condições ideais para preparar um alimento da forma correta, com a higiene correta. Então, presume-se, né, que os cuidados também com a alimentação, com o resultado da alimentação, vão ser muito precários. E isso vai redundar em doenças gástricas também, não é isso? Ou falei alguma besteira? E não falou não, falou certinho. Na verdade, é uma condição temporária, né? De aglomeração consequente à enchente, mas que isso assim resulta no adoecimento de muito mais pessoas do que o habitual, do que em outras épocas, e o termômetro é o hospital. Basta procurar os postos de saúde, os centros de saúde, os hospitais que a gente vê, né, realmente o número de pessoas acometidas com quadros de gastroenterites agudas, né, provocadas pela manipulação inadequada do alimento, local inadequado de preparo desses alimentos, o consumo inadequado da água in natura, e tudo isso leva ao adoecimento das pessoas. Então é por isso que é importante as pessoas ter consciência disso e ter o cuidado com o preparo dos alimentos, com a lavagem, com a água potável dos alimentos que vai consumir. Se for consumir alimento cru, né, só o que for preparado por essa pessoa e com todos os cuidados devidos, que use hipoclorito na água, né, de preparo dos alimentos, na água de consumo do dia a dia, nesse período, e tenha cuidado. E uma coisa, principalmente, como você falou há pouco, Patrick, os afogamentos de Uhum. crianças, né, que também são muito comuns nesse período. Até você falou em hipoclorito aí, Gilson. A gente nunca ouviu falar disso num kit, por exemplo, que é distribuído para os desabrigados, né? Eu acho que seria um item importantíssimo, né? Que pudesse ser também doado, né? Seja pelo setor público ou até por pessoas que queiram fazer algum tipo de doação, né? Esse não é um artigo comum, não é fácil de você encontrar por aí, e seria importante as pessoas terem a palma da mão ali, ao alcance da mão, o hipoclorito para essa questão de higiene e outros itens que pudessem ajudar na higiene, como a gente citou aqui, a água mineral. O hipoclorito, Patrick, comumente ele é entregue assim, nas unidades básicas de saúde. Sim, É baratinho, entendeu? É comumente entregue e as pessoas sabem como usar. Aí tem no rótulo lá a quantidade de gotas por litro de água. E sim. funciona muito bem. Tem um resultado Entendi. extraordinário. Está aí bem destacado. Aí, Na Gilson, também, ainda nessa área dos cuidados, né, com a higiene que você colocou, vai ter o segundo momento, que é a volta das pessoas para casa, né? E a gente sabe que também é preciso ter alguns cuidados, né? Essas casas, a gente viu que eu mostrei imagens aqui de residências que já estão, né?
80% dentro d'água, né? Já está ali praticamente apenas o telhado para fora, né? São residências que, quando as pessoas voltarem para esses imóveis, elas vão precisar ter um nível de higienização desses imóveis para que eles tenham as condições higiênicas saudáveis, né, as mais saudáveis, para que elas possam realmente ocupar novamente esses imóveis. Isso. E quando a pessoa Salubridade, o termo, retorna, né? O termo seria isso. salubridade. Uma coisa interessante que no retorno tem a limpeza das casas, tem as fiações elétricas que voltam a ser ligadas Sim. novamente, né? Então o índice de pessoas acometidas com choque elétrico aumenta. Mas um detalhe importante é lembrar que o período que nós estamos vivendo é um período de dengue, é um período de proliferação do Perfeito, Aedes verdade. aegypti. É, Bem lembrado. e aumenta os seus níveis com a descida das águas, porque formam Aham. poças menores e mais variadas, mais frequentes. Então, ele encontra um ambiente propício e começa a aumentar o número de casos de dengue. No momento, as águas estão em grande volume, tudo elevado, e isso é diminuído esse período, assim, coincidentemente, né? Mas é um cuidado maior. Mas a gente também Ó, tem visto, por outro você falou lado, em dengue hemorrágica, em dengue. Eu tive conversando com um amigo semana passada, um amigo relativamente jovem, tem 45 anos, ele é professor, é uma pessoa extremamente saudável, tem um histórico de saúde muito bom, né? Dificilmente está internado, mesmo gripe dificilmente tem, e ele passou agora nessa virada de ano por uma dengue hemorrágica aqui em Marabá, e ele me contou que ele praticamente nasceu novamente. Ele achou, o nível que ele esteve de gravidade da doença, ele considera que nasceu novamente porque ele realmente acreditava que iria morrer. Então, para você ver, né? É uma doença que está aí mais próxima do que a gente pensa. é, a dengue, existe 4 tipos de vírus da dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. Quando a pessoa já teve o primeiro, ele não quer dizer que ele está imune aos outros 3 que ainda faltam, ele pode adquirir ainda. Mas cada vez que ele tem um quadro de dengue, o quadro seguinte, o terceiro, o quarto, o risco de dar uma dengue hemorrágica passa a ser possível, é uma possibilidade, porque os 2 tipos que ele teve anterior foram os da dengue mais simples. E lembrar também que o mesmo agente que transmite a dengue é o que transmite o Zika vírus e o que transmite o Sim. chikungunya. Então, são doenças virais, Uhum. vetoriais, né, que aparecem nesse período. Então, mas Sim. assim, a gente tem notado por parte das autoridades competentes a passagem já do carrinho fumacê, né, em algumas localidades no sentido de combate a esse agente também, o que é bom. Então tá aí. Pessoal, Nagilson, quero te agradecer pelo, né, tá estourando nosso tempo aqui de novo, sempre passa muito rápido quando eu converso contigo e sempre tem uma lista imensa aqui de coisas que a gente poderia conversar, mas eu quero te agradecer por sempre estar à disposição aqui do Grupo Correio, sempre que convidados aqui, tanto no jornal, no portal de notícias, na rádio ou aqui na TV, você sempre está à nossa disposição e entendo que se coloca à disposição por estar sempre à disposição da nossa comunidade e pelo teu interesse também de ver a nossa comunidade bem informada. Eu sempre coloco aqui que a maior de todas as doenças é a desinformação, né? Que você tendo a informação como arma, qualquer doença, né, realmente da área de saúde, qualquer doença ela é prevenível, ela pode ser evitada e quanto mais a gente puder evitar e fazer a nossa parte, né? Eu acho mais importante do que ter o hospital, ter o leito, ter o médico à disposição, é sempre a pessoa fazer a sua parte cuidando de si mesma. A primeira obrigação de cuidados é da própria pessoa para com ela, para com seus filhos, para com sua família. Isso aí nunca vai mudar, né? Então, seja qual for a sua bronca, se você acha que o sistema de saúde não é bom, que os médicos não estão valendo nada, que a gente sempre ouve essas frases aí, Nagilson, que cáusticas, né? E geralmente as pessoas que pensam assim ou falam assim são as primeiras a não cuidarem de si mesmas, são as que menos cuidam de si mesmas. Então, eu faço esse apelo a todos vocês, aproveitando aqui a presença
de um médico que sempre tem o seu comportamento cidadão para com a nossa comunidade, para que vocês sempre, em respeito ao profissional médico, a todos os profissionais da área de saúde que colocam as suas vidas em risco diariamente, que você seja o primeiro a cuidar de si mesmo, a cuidar de si, dos outros, e essa é uma regra que nunca vai mudar e que continua tão necessária como sempre. Não é isso, Nagilson? Bom dia e obrigado pela tua participação. Bom dia, Patrick. Eu quero agradecer ao convite, né? Agradecer também a Eveline aqui, minha esposa, por ter me ajudado, né? Mexer nessa tecnologia aqui, que a gente vai procurar aprender mais com ela. E o que você falou é tudo, Patrick. Na verdade, eu gosto de dizer, para resumir tudo, o seguinte, que quando a gente está prevenindo, a gente já está ganhando. Quando a gente está tratando, a gente já pode estar perdendo. E se cada um fizer o melhor de si, com certeza, nosso bairro melhora, nossa cidade, nosso estado, nosso país melhora. E a gente conta com isso. Um abraço, Patrick. É isso. Obrigado novamente, Nagilson. Você disse tudo, né? É o que a gente precisa no momento, que todos e cada um façam a sua parte para que a gente continue aí evoluindo, continue vencendo. A gente ainda tem muita coisa para caminhar, né? E para vencer aí esse momento ainda de pandemia da Covid, para vencer essa questão das doenças relacionadas ao inverno, e principalmente, né, nós torcemos no momento para que esse período de enchente passe rápido, para que o rio continue recuando, continue voltando ao seu nível normal, e as pessoas, o mais rápido possível, essas pessoas que estão sofrendo com o flagelo da cheia, que elas possam retomar suas vidas com tranquilidade e com o mínimo de segurança social que elas merecem e precisam. Então, um grande abraço a todos. Nagilson, muito obrigado. Grande abraço a todo mundo que nos acompanhou aí. Um abraço para a pastora Marinês Coimbra, né? Pastora de vocês aí. Com certeza está nos ouvindo, minha amiga querida Marinês, e a toda a turma lá da Igreja Batista Bíblica, Novo Horizonte. Um abraço também a todos vocês que sempre nos acompanham também aqui aos domingos. Grande abraço. Valeu, Nagilson. Abraço, Eveline. Valeu, um abraço. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.